Para a avaliação, é interessante a gente ver, eu comentei nos vídeos anteriores, as 4 posturas que eu posso avaliar a partir da nossa observação, e aí eu preciso ter pontos de referências, né? Então eu falei que os pontos de referência que a gente tem, a gente pode até querer observar naquela posição do cimetrógrafo, que é aqueles gradeados que a gente coloca em cima da foto. Um outro recurso, uma outra alternativa que a gente tem para fazer, que a gente consegue fazer a avaliação postural, é utilizando um fio de prumo. O que é um fio de prumo? Um fio de prumo é uma fita, um barbante que você coloca um peso no final. Que o peso ele vai obedecer ali à força da gravidade e vai ter um alinhamento daquele fio. Daí eu posiciono o indivíduo decorrente do posicionamento daquele fio, né? E vejo como é que a postura dele está. Faço uma análise da posição, do posicionamento dele referente à posição de uma linha de referência, a esse fio de prumo. Tá? Tanto na posição, se eu quero ajustar, colocar a foto, enquadrar a foto no cimetrógrafo, eu uso como fio de prumo o risco central, que ele que vai dar base para eu ter todas as interpretações que eu quero referente àquela avaliação postural que eu estou realizando, que eu estou fazendo, certo? Então tá bom. Eu vou agora começar a falar sobre os detalhes da avaliação postural na vista lateral. Então lembra, quando a gente vai fazer a vista lateral, a gente tem que ver de um lado, de frente para um lado, tá? Para o lado direito aqui e para frente para o lado do meu lado esquerdo. Tem que fazer as duas vistas para eu fazer uma avaliação postural. O que eu vou observar? Existe, assim, para eu fazer uma observação do que pode ter alterado, eu tenho que ter uma referência do que é o esperado, do que é o normal, do que é o fisiológico, certo? E eu tenho, sim, alguns pontos de referência quando eu vou fazer uma avaliação da vista lateral, certo? Legal. Bom, então eu vou aqui dar referências aqui com relação à vista lateral. Bom, legal. Quando eu vou enquadrar, fazer a avaliação postural, vou usar uma linha de referência para ver como é que o corpo está, como é que estão os alinhamentos corporais com relação ao fio de prumo. Na vista lateral, se eu vou colocar os quadrinhos ali em cima da foto ou vou colocar uma linha do fio de prumo de referência, eu tenho que posicionar o indivíduo com relação ao fio de prumo, eu tenho que levar em consideração o maléolo lateral, que é a bolinha da perna que está mais exposta, a bolinha para fora do tornozelo. Então eu coloco o fio de prumo bem na frente aqui do maléolo lateral, da bolinha do tornozelo. E esse que eu vou fazer o posicionamento, eu vou pedir para a pessoa se posicionar aqui. O resto do corpo é consequência da postura dela. Eu alinho pelo maléolo lateral com relação ao fio de prumo e vejo como é que o corpo vai se posicionar no resto a partir desse ponto de referência. Eu começo o alinhamento pela posição dos pés. Isso fica muito importante, porque o mau posicionamento da pessoa vai repercutir em todo o resto. E eu quero melhorar ali a qualidade da minha avaliação. Bacana. Então, primeiro ponto que eu tenho que fazer, primeira coisa, anterior ao maléolo lateral, na articulação do tornozelo. Joia. Como é que deve transcorrer a normalidade do fio de prumo? Ele tem que passar, então, na frente do maléolo, posterior à articulação fêmuro-patelar, mais ou menos no meio, assim, no meio da articulação do joelho, tá? Anterior ao trocânter maior do fêmur, certo? Então, mais ou menos aqui no meio do quadril, certo? Anterior à articulação sacroiliaca, aqui mais ou menos na pelve, legal. Anterior aos corpos vertebrais do tórax, tórax aqui, o fio na frente, e através, passando, como se fosse passando a linha entre os corpos vertebrais lombares e cervicais, e na frente dos
torácicos, tá? Essa é a postura fisiológica, a postura anatômica. E na linha média do acrômio, mais ou menos no meio do ombro, e finalizando aqui, passando através do meato acústico externo, ali do ouvido, né? No meio do ouvido do indivíduo. Então tem que passar a linha aqui no meio do ouvido, terminando no maléolo, no meio da articulação do joelho, no meio do quadril, tá? Na frente das vértebras torácicas, através ali, como se fosse no meio das lombares e cervicais, e caindo no meio do ombro, no meio do ouvido. Esse seria a posição do alinhamento correto na vista lateral. E qualquer alteração com relação a isso, eu já posso ver que tem um desvio. Se a minha cabeça, se meu ouvido não está passando no meio do fio de prumo, eu sei que eu vou ter uma habilidade postural. Se eu tenho o fio de prumo e as minhas vértebras lombares, elas estão passando atrás desse fio de prumo e não no meio ali, naquele posicionamento, quando eu coloco a pessoa na lateral, eu posso ver que eu tenho alguma alteração postural. Ou as vértebras torácicas, elas estão muito para trás, que seria só um pouquinho ali do meio, que teria que passar justamente meio, cortar mais ou menos a pessoa no meio ali na vista lateral do indivíduo, dividindo em parte anterior e parte posterior, eu tenho certas discrepâncias, aí já me indicam as debilidades posturais que eu consigo ver nessa vista. Lógico, isso tanto de um lado quanto de outro para realizar a avaliação. Daí eu já levo isso do ponto de vista de referência. E a partir daí, tá? Tanto quando eu vou pegar uma foto para analisar, ou vou pegar a pessoa para eu fazer a avaliação presencialmente, tá? Eu começo a minha visualização na mesma maneira que eu a posicionei, de baixo para cima, e vou seguindo, e vou fazendo a inspeção de cada ponto, certo? Então tá bom. Grande abraço. Bom, para a avaliação, é interessante a gente ver, eu comentei nos vídeos anteriores, as 4 posturas que eu posso avaliar a partir da nossa observação, e aí eu preciso ter pontos de referências, né? Então eu falei que os pontos de referência que a gente tem, a gente pode até querer observar naquela posição do simetrógrafo, que é aqueles gradeados que a gente coloca em cima da foto. Um outro recurso, uma outra alternativa que a gente tem para fazer, que a gente consegue fazer avaliação postural, é utilizando um fio de prumo. O que é um fio de prumo? Um fio de prumo é uma fita, um barbante que você coloca um peso no final. Que o peso ele vai obedecer ali à força da gravidade e vai ter um alinhamento daquele fio. Daí eu posiciono o indivíduo decorrente do posicionamento daquele fio, né? E vejo como é que a postura dele está, faço uma análise da posição, do posicionamento dele referente à posição de uma linha de referência, a esse fio de prumo. Tá? Tanto na posição, se eu quero ajustar, colocar a foto, enquadrar a foto no simetrógrafo, eu uso como fio de prumo o risco central, que ele que vai dar base para eu ter todas as interpretações que eu quero referente àquela avaliação postural que eu estou realizando, que eu estou fazendo, certo? Então tá bom. Eu vou agora começar a falar sobre os detalhes da avaliação postural na vista lateral. Então lembra, quando a gente vai fazer a vista lateral, a gente tem que ver de um lado, de frente para um lado, tá? Para o lado direito aqui e para frente para o lado do meu lado esquerdo. Tem que fazer as duas vistas para eu fazer uma avaliação postural. O que eu vou observar? Existe, assim, para eu fazer uma observação do que pode ter alterado, eu tenho que ter uma referência do que é o esperado, do que é o normal, do que é o fisiológico, certo? E eu tenho, sim, alguns pontos de referência quando eu vou fazer uma avaliação na vista lateral, certo? Legal. Bom, então eu vou aqui dar
da linha, das referências aqui com relação à vista lateral. Bom, legal. Quando eu vou enquadrar, fazer a avaliação postural, vou usar uma linha de referência para ver como é que o corpo está, como é que estão os alinhamentos corporais com relação ao fio de prumo. Na vista lateral, se eu vou colocar os quadrinhos ali em cima da foto ou vou colocar uma linha do fio de prumo de referência, eu tenho que posicionar o indivíduo com relação ao fio de prumo, eu tenho que levar em consideração o maléolo lateral, que é a bolinha da perna que está mais exposta, a bolinha para fora do tornozelo. Então eu coloco o fio de prumo bem na frente aqui do maléolo lateral, da bolinha do tornozelo. E esse que eu vou fazer um posicionamento, eu vou pedir para a pessoa se posicionar aqui. O resto do corpo é consequência da postura dela. Eu alinho pelo maléolo lateral com relação ao fio de prumo e vejo como é que o corpo vai se posicionar no resto a partir desse ponto de referência. Eu começo o alinhamento pela posição dos pés. Isso fica muito importante, porque o mau posicionamento da pessoa vai repercutir em todo o resto. E eu quero melhorar ali a qualidade da minha avaliação. Bacana. Então, primeiro ponto que eu tenho que fazer, primeira coisa, anterior ao maléolo lateral, na articulação do tornozelo. Joia. Como é que deve transcorrer a normalidade do fio de prumo? Ele tem que passar, então, na frente do maléolo, posterior à articulação fêmuro-patelar, mais ou menos no meio, assim, no meio da articulação do joelho, tá? Anterior ao trocânter maior do fêmur, certo? Então, mais ou menos aqui no meio do quadril, certo? Anterior à articulação sacroiliaca, aqui mais ou menos na pelve, legal. Anterior aos corpos vertebrais do tórax, tórax aqui, o fio na frente. E através, passando, como se fosse passando na linha entre os corpos vertebrais lombares e cervicais e na frente dos torácicos, tá? Essa é a postura fisiológica, a postura anatômica. E na linha média do acrômio, mais ou menos no meio do ombro e finalizando aqui, passando através do meato acústico externo, ali do ouvido, né? No meio do ouvido do indivíduo. Então tem que passar a linha aqui no meio do ouvido, terminando no maléolo, no meio da articulação do joelho, no meio do quadril, tá? Na frente das vértebras torácicas, através ali, como se fosse no meio das lombares e cervicais e caindo no meio do ombro, no meio do ouvido. Esse seria a posição do alinhamento correto na vista lateral. E qualquer alteração com relação a isso, eu já posso ver que tem um desvio. Se a minha cabeça, se meu ouvido não está passando no meio do fio de prumo, eu sei que eu vou ter uma debilidade postural. Se eu tenho o fio de prumo e as minhas vértebras lombares, elas estão passando atrás desse fio de prumo e não no meio ali, naquele posicionamento, quando eu coloco a pessoa na lateral, eu posso ver que eu tenho alguma alteração postural. Ou as vértebras torácicas, elas estão muito para trás, porque seria só um pouquinho ali no meio, que teria que passar justamente meio, cortar mais ou menos a pessoa no meio ali na vista lateral do indivíduo, dividindo em parte anterior e parte posterior, eu tenho certas discrepâncias, aí já me indicam as debilidades posturais que eu consigo ver nessa vista. Lógico, isso tanto de um lado quanto de outro para realizar a avaliação. Daí eu já levo isso do ponto de vista de referência. E a partir daí, tá? Tanto quando eu vou pegar uma foto para analisar, ou vou pegar a pessoa para eu fazer a avaliação presencialmente, tá? Eu começo a minha visualização na mesma maneira que eu a posicionei, de baixo para cima.
e vou seguindo, e vou fazendo a inspeção de cada ponto, certo? Então tá bom. Grande abraço. Eu ia falar um negócio e parar.